Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos à live de hoje, daqui do meu canal, que tem um convidado muito especial, que é o Ronald, já deve estar chegando por aí, com a temática Como é que você se relaciona com você mesmo, com você mesma. Ei, Ronald, querido, seja muito bem-vindo. Eu vou passar aqui um aviãozinho para chamar algumas pessoas e daí já vou colocar você rapidinho aqui para a gente já começar a conversar. Sempre muito bom tê-lo por aqui. Muito bem, deixa eu colocar aqui você. Isso para entrar. Olá, Oi, Roberta. Como é que você tudo tá? bom, querido? Tô Joia. bem. E você tá de visual novo? É, sim. Vou dar aqui as boas-vindas para Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Seja muito bem-vinda, a Rita, a Carol, a Julie, a Flávia, que estão entrando, a Janaína. Que delícia! Ronald, te agradecer mais uma vez pela parceria, pela presença e por topar os temas. Sim. Eu que agradeço assim, o convite, a lembrança. Sempre me sinto muito honrado em estar aqui com a tua audiência, que é uma audiência muito bacana, que conversa, que troca ideia, que pergunta. Toda live é assim e eu me sinto muito energizado toda vez que eu participo desse momento. Estou vendo aqui também a Julie, que chegou. Quem Legal. mais? Não consigo dar um scroll aqui, mas tudo bem. Tá massa. Querido, eu dei uma organizada na temática, mas olha a Bianca entrando também, seja bem-vinda, querida. Mas eu acho que talvez o que está me vindo aqui é você começar um pouco e daí eu posso trazer algumas coisas que eu fui anotando aqui, que vieram agorinha antes de começar a live. O que que você sente? Bom, esse é um tema que para mim é muito importante, eu diria que crucial, para a vida de todas as pessoas. Porque é a partir do relacionamento que você tem com você mesma, comigo, que o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, que todos os outros relacionamentos vão orbitar. Então, se eu não me relaciono bem comigo mesmo, eu não vou me relacionar bem com o meu parceiro, com o meu colega de trabalho, com absolutamente ninguém. Se eu não estou em harmonia com o meu universo, ou pelo menos em busca dessa harmonia, essa, essa interface, essa comunicação, essa conexão com o outro vai ser sempre dificultosa. E aí a gente vê muito a relação com o outro, a relação com a família, a relação com as pessoas de trabalho, mas também a relação com o nosso corpo, também a relação com a nossa saúde, também a relação com o nosso dinheiro, a relação com a nossa casa, com tudo que circunda a gente vai ser impactado pela maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, o bom e o mal transborda da gente. A gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Que delícia, porque o primeiro.
o primeiro tópico que me veio, assim, né? Porque eu acho muito lindo que você traz de ser a base de tudo que a gente se relaciona na vida, porque a vida é uma relação. E a primeira coisa que eu anotei é a percepção, se relacionar comigo mesmo passa pela percepção de quem eu sou, né? E se você pudesse comentar um pouquinho isso, né? Como a gente mesmo se percebe a gente mesmo. Eu vou começar com uma história, na realidade um relato de um paciente. Boa noite, Tatá. Que é assim, ele era um paciente que ele foi enviado pelos pais. Não foi um atendimento meu, foi de outra pessoa. Dr. Maltz. Foi enviado pelos pais. O jovem rapaz tinha 40 anos, morava com os pais e ele saía do trabalho e voltava para casa e se enfurnava dentro do quarto. E como não conseguia durar em trabalho nenhum. E aí, o que foi que aconteceu? Ao receber essa pessoa, vamos lá, o Dr. Maltz percebeu que, porque ele era psicólogo e cirurgião plástico, ele tinha essas duas... Maravilha. Ele tinha essas duas funções. E aí ele percebeu que não era caso de plástica, que a questão do rapaz era só autoimagem. Ele tinha uma orelha um pouco mais protuberante, um nariz também diferente, mas nada disso era caso sequer de cirurgia. Era muito mais a imagem que ele tinha dele mesmo na cabeça, que fazia com que ele pensasse que as outras pessoas estavam zombando dele, achando que ele era isso, achando que ele era aquilo outro. Então, essa baixa autoestima, essa baixa capacidade de se analisar, de se ver verdadeiramente como a gente é. Isso eu estou falando apenas do aspecto físico, certo? Do aspecto estético, impacta muito na nossa vida, muito mesmo. E transcendendo a isso, a maneira como a gente se vê, se sente emocionalmente, o quão seguro ou inseguro a gente é, também vai determinar a maneira como a gente vai interagir com todo o mundo, né? Então, quem a gente pensa que a gente vai direcionar toda a nossa circunferência, toda a nossa periferia. Eu gosto muito me aprofundar nessa questão da percepção da gente mesmo, porque eu acho que talvez tenha um período da vida, ou durante toda a vida, a gente considera que a gente é uma coisa e a gente não é aquela coisa, né? Muitas vezes por aquilo que você falou, coisas que a gente acha que os outros apontam pra gente, né? No caso, o exemplo estético, ele é muito forte nesse sentido. Porém, aquilo é uma coisa que está muito mais dentro da gente do que está no entorno das pessoas. Na verdade, às vezes as pessoas elas nem apontam, mas é a gente mesmo que tem isso dentro da gente. Então eu sinto que a percepção um pouco mais aguçada, que não é você deixar... É um conceito assim, você está no fluxo da vida, porém, você está percebendo as coisas que estão acontecendo. Então, às vezes, a gente dá uma resposta áspera para alguém, e aquilo, a gente trata aquilo com muita normalidade, né? Eu, quando espontaneamente acontece alguma coisa que eu sou ríspida, hoje eu consigo fazer esse movimento de olhar para mim e falar, mas espera aí, por que você está sendo tão dura aqui? Com quem você está sendo dura? Porque às vezes eu estou sendo dura comigo mesmo, né?
Então eu sinto que você tá no mundo, mas você tá nesse mundo presente, percebendo as suas próprias ações e reações. Isso passa pela percepção de si mesmo, né? Sem também se escotear. Eu deveria ser isso, mas eu não sou. E eu acho que tem a ver com o que você falou da autoestima, realmente. E aí tem um segundo ponto que eu acho muito interessante nessa percepção e nessa pergunta, quem sou eu, que é os desejos, as necessidades e as nossas vontades, que tem a ver com esse diálogo, né? De você com você mesmo, de você perceber você mesmo, se relacionar com você mesmo. Sim. Então, o, o nosso desejo primordial, o desejo de todo mundo, o desejo que todos nós compartilhamos enquanto humanidade, é ser feliz. Ter paz e felicidade. Se alguém chegar para você e lhe oferecer uma casa duplex lá no Rio de Janeiro, em Paraty, uma vista olhando para o lago, você vai dizer, opa, que legal, eu quero. Acho que é um bom lugar para eu ser feliz. Mas se alguém chegar e disser para você, olha, eu lhe dou essa casa, mas sua vida vai ser miserável, vai ser uma vida difícil. Quem passou por essa casa não foi feliz. Você vai querer a casa? Não. Óbvio que não. O que acontece com a gente é que a gente pega e atribui o poder de trazer essa felicidade para a gente a objetos, a situações, a status, a poder, a dinheiro, a relacionamentos e por aí vai. E nada disso pode trazer para a gente algo que já é da nossa natureza. A nossa natureza já é felicidade. A gente só não se conecta com a nossa natureza porque justamente a gente está desconectado de quem a gente é, da nossa essência, do que a gente veio fazer, do nosso propósito. E a gente não só está desconectado, como a gente alimenta cada vez mais essa desconexão. A gente foge o tempo todo da gente mesmo. A gente busca, a gente dá atenção para o nosso relacionamento, a gente dá atenção para uma grande variedade, uma grande sorte de distrações. A gente está ansioso, e quase todo mundo vive ansioso, e ao invés de parar e olhar o motivo daquela ansiedade, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai pegar e jogar aquela ansiedade lá para baixo através de uma distração. A gente vai se desconectar mais ainda da gente mesmo. A gente vai pegar, analogamente, e jogar a poeira para debaixo do tapete. Só que essa poeira, ela cobra um preço. Uma hora, ela vai chegar e dizer, opa, não aguento mais. Olha para isso. Não aguento mais, olha para isso. Só que a gente foge desse momento. Como o diabo foge da cruz, é que ele foge. Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu falei até demais. Mas é isso. Eu gostei muito, Ronald, porque eu acho que uma coisa, o que você trouxe agora, né? A nossa natureza é felicidade. Quando a gente começa esse processo de se perceber,
não é que acontece uma coisa e depois a outra. A gente começa a perceber o mundo também. E no mundo existe uma construção social e cultural. E não é que isso seja uma coisa danosa, ruim. Boa noite, querida Viviane. Tem muitas coisas incríveis, inclusive tão incríveis que faz com que eu e o Ronald não nos conheçamos pessoalmente ainda, mas que a gente tenha uma sintonia incrível por meio Sim, de uma tecnologia, né? sim. Porque, porque a gente também, a gente tá, quando a gente vai nos opostos, né? A gente se perde um pouco. Então, eu entendo do que você trouxe, Ronald, que os desejos, as nossas necessidades, elas não são coisas ruins, que a gente deveria deixar para lá. Mas que para além da nossa necessidade, que maravilha poder ter uma casa em Paraty, Com né? certeza, com certeza. Que maravilha, eu sei que o Ronald mora em Recife, que eu sei que ele vai na praia jogar o O frescobol frescobol. dele. Maravilhoso, né? Não é tirar, pessoal, essa questão da nossa vida cotidiana que nos traz muito prazer, mas é olhar também um pouco mais profundo para verdadeiramente o que é a sua necessidade, que é estar aqui e ser feliz. Sim. Alguns vão ser felizes andando de jatinho e indo para a Indonésia, sei lá, é um lugar que talvez eu gostaria de conhecer. Isso vai trazer uma tremenda felicidade, mas outros vão ser felizes abrindo a janela do quarto e olhando a estrela aonde você mora. É, E é justamente esse o ponto que eu. Desculpa até te interromper, perdoe a falta de educação. imagina, Mas vai aí. o lance é esse. Cada um de nós tem o potencial de ser feliz simplesmente por ser. Olhando as estrelas, num quartinho fechado, em qualquer canto. Porque essa é a nossa natureza. A frustração e a infelicidade vêm quando eu projeto em coisas, qualquer que sejam elas, o poder de trazer para mim essa felicidade. Então, eu vou ser feliz viajando para Bora Bora, para a Indonésia? Vou. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Vou ser feliz se eu tiver $1 milhão na conta? Opa, maravilha! Quanto tempo vai demorar essa felicidade? Estudos mostram que o poder dessa felicidade trazida por coisas externas dura apenas 3 meses. Quando dura isso? Certo? Se você não se conecta com algo que vem de dentro de você, entende que sim, é massa ter todas as coisas, toda a abundância, toda sorte de maravilhas que o mundo pode proporcionar, mas que elas não me têm. Eu as tenho, elas não me têm. Entendeu? É esse o ponto que talvez eu não tenha clarificado. E perfeito, porque independente, às vezes você está no maior desafio, né? Por exemplo, numa sala de cirurgia. E a gente fala assim, não, numa sala de cirurgia ninguém consegue ser feliz. Mas depende do que você conceitua a felicidade, porque muitas vezes a nossa felicidade ela está ligada, né? Só estou reproduzindo o que você falou em outras palavras. Ela está ligada a algumas coisas acontecerem na nossa vida. E eu entendo que isso acaba limitando a nossa própria felicidade, a nossa própria percepção da gente mesmo. Porque você coloca condições. E não há condições na vida. A vida é a vida. Ela é pura potência. Por isso que o próximo ponto que me veio muito em relação a como eu me relaciono comigo mesma é
as nossas qualidades, os nossos dons que todos nós temos. Alguns de nós, Ronald, vamos ter similares, mas não são iguais, porque a maneira como expressamos isso é única. Mas além das nossas qualidades, dos nossos dons, que têm que ser reconhecidos e expressados no mundo, porque é por isso que a gente veio para cá, nós temos um outro lado que está em desenvolvimento contínuo, que são as coisas que a gente vem desenvolver com a própria vida. Né? E eu acho que isso está muito tramado na maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, num mundo ainda que a gente tem muito medo do erro, né? De não estar galgado. E eu acho que, né? Vou dar só um salve aqui para a Odila, seja muito bem-vinda, e vou passar de novo a palavra para você. Tá. A gente vem de uma educação, de uma doutrinação muito forte de que errar é errado. E não tem coisa mais certa, mais maravilhosa do que você errar. Porque todo acerto é construído através de uma série de erros em busca de algo. Então, beleza, eu quero ser feliz. Vamos pegar o exemplo de projetar coisas, de dar o poder para coisas, de me trazer essa felicidade. Ah, beleza, eu quero ser feliz. Então, quando eu fizer 18 anos, eu vou ser feliz. Aí chega aos 18 anos, leque de fagueiro lá e tal. Acho que não é isso. Errei. O que vai me trazer felicidade? Eu acho que quando eu tiver com a minha namorada, aquela namorada, eu vou ser feliz. Aí eu vou lá, consigo a namorada maravilhosa e tal. Sou feliz? Acho que não. Essa sequência de erros e desapontamentos, e às vezes desilusões, vão, queira ou não queira, através do contraste, me norteando. E assim é o processo de todas as coisas. Se eu, nesse processo de busca pela felicidade, mantendo esse exemplo, digo, não é possível ser feliz. E me fecho e digo, não quero mais brincar desse negócio. A vida perde o sentido. E, tipo, poxa, que massa você ter a capacidade de você errar e voltar para dentro, se observar e dizer, tá, para onde é que eu quero ir? Eu quero ir para tanto tal. Todo erro, ele traz um feedback para você. E se o caminho for o caminho do seu coração, você tem a força de ir para frente. Né? E assim, não adianta nada a gente chegar e dizer, mas eu não... Eu fui educado assim, na minha família errar era um negócio muito complexo, e na minha escola tinha palmatória, e toda vez que eu errava eu apanhava, e etc, etc, etc. Beleza. Isso é o seu passado. Isso é o seu condicionamento. Agora, o que você faz a partir disso? Como que você vai criar algo diferente? E assim, às vezes a gente está nesse espaço de medo de errar, e não é porque a gente quer, não é porque é algo proposital.
ninguém quer ter medo de nada. A gente quer ser o super-homem, a Mulher Maravilha e tudo mais. A gente sente isso. É um negócio que vem de dentro. Mas o fato é que você pode e deve mudar. Você pode e deve mudar. A partir do momento que você entende que esse medo que você tem nada mais é do que uma programação que está lhe protegendo, que está lhe mantendo segura, para que você não faça coisas que potencialmente lhe coloquem em risco. E uma vez que você entende que aquilo que você está buscando não é um risco, você vai se perguntar, tá, por que eu tenho tanto medo disso? O que de pior pode acontecer se isso que eu temo se configurar? A Jéssica colocou, ela praticamente não explorou as possibilidades. Tá aqui. Quando eu tinha 27 anos, fui visitar uma colega da escola, ela morava com os pais e não tinha... Ah, meu Deus. Não tinha arranjado trabalho, Aham. apesar da faculdade. Nesse tempo, eu aproveitei tanto, ela coloca o aproveitei, Aham. é, entre aspas. Praticamente não explorou as possibilidades da vida. Exatamente isso. Uma vida que é vivida com medo, eu posso dizer que é você cometer um suicídio homeopático. Você vai morrendo devagarzinho, 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 porque você está sempre com o freio de mão puxado. Sempre com o freio de mão puxado. Assim, você olhar para o medo, a gente chegou nisso, no medo, por causa do erro, né? Mas a questão do erro é justamente o medo de errar. Né? O medo de ser julgada, o medo de passar vergonha, uma série de coisas que incutiram na nossa cabeça e que cabe a cada um de nós jogar isso para fora. Toda evolução, toda expansão acontece num espaço chamado vulnerabilidade. Enquanto você não se coloca vulnerável a errar, a quebrar a cara, a quebrar o coração, a partir o coração, você vai sempre continuar vivendo as mesmas experiências, obtendo os mesmos resultados. Eu estou anotando algumas frases que você falou e essa eu acho que é muito interessante, que é toda expansão ocorre em um espaço de vulnerabilidade, né? E aí quando você fala do eu, e eu estava falando das nossas qualidades e daquilo que a gente está em desenvolvimento, eu entendo, Ronald, que quando a gente considera que a gente erra ou alguém aponta, né, coisas que a gente pode melhorar, ali também estão as nossas qualidades. Porque, veja, às vezes a nossa qualidade, eu vejo assim, por exemplo, eu tenho uma velocidade que é muito interessante. Uma agilidade para determinadas coisas que eu falo, uhul, isso é uma super qualidade. Porém, ela pode se transformar numa coisa, o outro lado dela pode me sabotar. Porque às vezes sou tão rápida e tão ligeira no nível do pensamento, da reflexão e da ação. Vamos fazer? Bora fazer, já resolvi, já organizei. Que o outro lado é que às vezes eu não dou um tempo para perceber que aquilo pode ser feito com muito mais tranquilidade, pode envolver outras pessoas e tudo mais. Uhum. Quando você começa nesse estado de percepção e você começa a ver, nossa, eu sou muito boa nisso, que legal, mas espera aí, isso aqui também pode me levar a perder coisas, né? Que tal então experimentar? Em vez de eu fazer o bolo e já chegar com o bolo pronto, é só levar os ingredientes.
E aí deixar um pouco que o fluxo da vida, ele vá me mostrando como que eu desenvolvo tal coisa que está aqui a ideia muito latente, né? Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Como Hum, é que você chegou nessas conclusões todas? como eu cheguei, me observando. Me observando. Observando, aconteceu o quê? Eu acho que muitas vezes eu pulo etapas de coisas que seria tão bom eu viver o processo, né? Foi na Então, vou dar um observação exemplo. do erro, de Isso coisas que mesmo. se você tivesse dentro da sua cabeça, não, eu sou uma pessoa que pensa muito rápido, e agora e as pessoas não vão conseguir me acompanhar, e agora eu vou ter que ficar aqui. E, sabe, foi esse permitir-se ser quem sou, eu me permito ser quem eu sou, que abriu as portas para uma série de percepções, para uma série de oportunidades de melhoria. Isso é lindo. Sim. E aí a gente não, a gente gosta muito, eu acho que isso faz parte de nomear as coisas, né? Errado, certo, bem, mal, bonito, feio e tudo mais. E quando a gente limpa um pouco isso, né? Que também não é um processo tão simples, né, Rony? Porque isso está muito dentro da gente. A gente começa a ver que as coisas elas estão tudo muito juntas. É a gente mesmo que fica nomeando ou dando importância porque as outras pessoas ficam nomeando, né? Uhum. Mas quando você vai na experiência honesta com você mesmo, você começa a reconhecer coisas, as coisas luminosas e as coisas mais sombrias dentro de você também. Então, nesse caso, quando eu observo a minha agilidade, eu falo, puxa, a minha agilidade na minha vida toda, Ronald, ela me ajudou muito muito a conquistar muitas coisas, né? A conhecer muitas pessoas, a conhecer muitos lugares, a ser corajosa em implantar mudanças e transformações na minha vida. Mas talvez, né, em boa medida, eu sei que essa ânsia ariana, fogo e tudo mais, ela às vezes me impediu de também me relacionar em outros níveis, com pessoas e com situações. E aí, o que eu falo? A gente começa a temperar, então, a salada. Se eu tenho muito disso, né? E um pouco disso, que tal então eu começar a trazer esse pouco, que eu chamo que é desenvolver, para conversar um pouco com aquilo que já tenho muito, né? E dialogar com isso para realmente acontecerem novas experiências. Porque se eu for no meu modus operandi, vai ser sempre a mesma coisa. Eu vou sempre colher as mesmas coisas, né? Isso aí é um negócio chamado presença. Você está se observando, você está fazendo as coisas fora do piloto automático. Aí a coisa flui. Mas é bem isso, Roberta. Você falou algo no começo e eu acabei nem contemplando. Que todos nós temos dons e talentos que são literalmente divinos. E às vezes a gente meio que amputa esses dons e talentos quando a gente tenta ser alguém. Alguém que não é a gente. Não, mas poxa, meu irmão mais velho, poxa, ele é o cara. Ele faz isso, ele faz aquilo outro. Não, meu primo. Não, fulano da faculdade, fulano do colégio. Não, meu pai. Qualquer outra pessoa que você tente imitar, se transformar, não digo que você não possa ter um exemplo, é diferente. Mas você, tipo, abrir mão da sua individualidade, daquilo que você é, em troca de você imitar qualquer
pessoa, é um abuso que você faz com você mesmo, com você mesmo. E às vezes a gente quer, não, mas eu gostaria tanto de me conectar com o meu propósito e tal, e fica buscando se conectar com o seu próprio propósito, vivendo o propósito de outras pessoas. Aí não dá bom, aí a coisa não funciona, a coisa não flui de jeito nenhum. Né? E acho que cada etapa da vida, cada momento que você passa, seja um emprego ruim, seja um emprego bom, seja um relacionamento ruim, seja um relacionamento bom, vai lhe moldando, vai pegando esse diamante bruto que tem dentro dessa pedra, a gente vê mais ou menos como uma pedra, vai lapidando, vai tirando algumas camadas, e daqui a pouco você vai percebendo o brilho que tem dentro de você, vai percebendo a preciosidade que você tem. Mas para isso é preciso que você se abra para esse lapidar, para esse viver. E é justamente essa vulnerabilidade que vai trazer isso. Muito lindo. Tem uma coisa desse processo também de você se relacionar com você mesmo, que para mim é bem relevante, que é a questão da própria escuta. Porque você também é professor de meditação, né? E eu sou professora de yoga, trabalho também com meditação e tudo mais, e eu percebo também por mim, o super estímulo que a gente tem com essa mente que é maravilhosa. Ela realmente ela tem uma capacidade, veja a capacidade que ela tem, estamos aqui, né? Nós estamos falando de matemática, e aí conforme você vai dizendo, eu estou refletindo, conforme eu estou falando, você está refletindo, e todo mundo que está aqui também está acontecendo isso. Inclusive fazendo associações com coisas que vive. Essa é a capacidade da mente. Porém, essa mente racional que organiza, classifica as coisas, né? Isso foi dada uma importância tão grande. Olha aqui o já querido do Respire Fundo, uma pessoa incrível que está aqui hoje. Vou mandar um beijo para ele aqui. E a Dani entrou também, mandar um beijo para ela. É tão potente isso, e isso tem uma força tão grande na nossa educação, Ronald, que tem uma coisa desse relacionamento com a gente mesmo que me chama muita atenção, que é como a gente se escuta. Porque eu entendo que a mente, ela tem esses superpoderes, porém a gente precisa perceber que não é só a mente que está no processo de percepção do que a gente é. Existe um corpo, existem sensações, existem pensamentos de mais qualidade que a gente chama de intuição. Existem as nossas emoções e as nossas memórias. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa escuta de si mesmo, né? Porque se a gente fica só no comando da mente que está ali falando, pode ser, muitas vezes, que a gente está muito fora, né? A gente está vivendo, como você falou, o propósito de outras pessoas que não são os nossos propósitos de vida, não estão alinhados com a nossa natureza, que é felicidade. Sim, sim. Então, essa escuta é a tal da presença. Você está se percebendo, você está alinhado com o que está ocorrendo no seu corpo, frequência da sua respiração, saber que você está respirando, respirar de forma intencional, para poder acelerar, para poder desacelerar, para poder tomar uma decisão, para poder baixar a ansiedade e por aí vai. O que acontece é justamente o que a gente estava falando logo no começo. A gente está numa loucura totalmente desconectado da gente. E aí, quando a gente vive nesse paradigma, vive nesse processo, o que acontece é que a gente fica refém das imagens
do passado. Imagens essas que são corrompidas. Imagens de memórias, do que a gente viu, do que a gente escutou, dos nossos pais, das pessoas que andavam com a gente. Então tem toda uma circunstância que vai, o tempo todo, trazer para você uma série de vozes. E a maioria dessas vozes, elas não são gentis. Você olha no espelho, vai direto nos defeitos. E aí, isso traz uma fala para você. Ah, você está ficando velho. Ah, você está ficando gordo. Ah, você isso. Ah, você aquilo outro. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E adivinha o que acontece? Aquilo se configura, aquilo se cristaliza, se consolida, se torna realidade. Porque nós somos seres de pura energia. A gente pega aqui, tem densidade, mas é apenas uma frequência vibracional que torna isso aqui mais sólido ou mais sutil, mais denso ou mais sutil. Mas se a gente for observar microscopicamente, a gente vai ver que todos nós, e tudo que tem no planeta é pura energia, pura energia. E toda energia tem consciência. E essa consciência, ela é susceptível ao meio. Aí qual é o primeiro meio que eu me encontro, que você se encontra, que todo mundo se encontra? A gente se encontra dentro do nosso corpo. Então esse diálogo que a gente tem da gente com a gente mesmo, mesmo que seja dentro da nossa cabeça, ele é fundamental para a qualidade boa ou má da nossa vida, para o nosso adoecer e para a nossa saúde, para o nosso envelhecer e para o nosso rejuvenescer, e por aí vai. É isso. Quando surgiu essa temática, né, que vem, as coisas para mim vêm num fluxo, né? O mês passado a gente estava falando muito, inclusive nas lives, do fluxo da vida e tudo mais. Eu comecei a perceber o quanto que às vezes não, que eu realmente não escutava, não escutava o meu cansaço, né, físico, porque é físico, a gente está no mundo físico, não escutava as minhas dores, não percebia que há limite sim para algumas coisas, né? E há escolhas a serem feitas também na vida. E o quanto que eu abusei de mim mesma o tempo inteiro. E aí eu comecei a me perdoar por ter me abusado, né? Porque muitas vezes a gente joga tudo isso para o outro, mas assim, por que que você tem que fazer tanto? O porquê que você nunca está contente com aquilo que você faz? Vários padrões aí, né, Ronald? De perfeccionismo, de achar que sempre você não é boa o suficiente e tudo mais. E fui trabalhando isso. E então se destacou muito esse fato da escuta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu agora, né? A minha filha agora acabou de mudar para São Paulo, foi fazer faculdade. Foi esse final de semana que a gente foi para lá. Já estava apartamento tudo certo e tudo mais. E aí foi muito intenso a semana antes de ir. E o final de semana, não só pelo trabalho da mudança, mas também tem o emocional, tem várias coisas envolvidas, né? E aí ontem foi um dia longo de trabalho. E aí hoje eu tinha alguns espaços de tempo. E aí, na verdade, eu tripliquei esses espaços de tempo. Por quê? Porque eu senti que nesse dia de hoje o importante era descansar. Né? Claro, eu tive que dar tinha aula, tinha coisa, mas eu precisava ter um tempo para mim de respirar, de estar mais tranquila comigo mesma.
a minha agenda, ela tá com várias atividades para fazer, só que eu me priorizei. E eu tô contando isso para vocês porque isso é uma conquista minha. Porque há muito pouco tempo atrás eu ia passar que nem um trator em cima de mim mesma e ia bater a minha agenda, né? Então, acho que tem uma coisa muito linda, né, desses itens que eu fui falando, que é essa escuta e esse diálogo. O que, que é relevante nesse dia? Apesar de a gente ter as nossas atividades e tal, mas o que, que é realmente que faz sentido no meu dia? Eu posso mudar, eu posso trocar para ter um bem-estar melhor, para estar bem comigo mesmo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do diálogo, que a gente vai começando nesse processo do autoconhecimento a travar com a gente mesmo, que passa pela escuta, que passa pelas nossas qualidades, pelos nossos erros, as nossas necessidades e percepção. Enquanto a gente não percebe que a gente tem escolha, a gente acaba escolhendo não ter escolha. E aí a gente enche a nossa cabeça com uma série de tem o quê? Ah, eu tenho que isso, tenho que aquilo, e não sei o quê, não sei o quê, senão o quê? É muito importante a gente perceber, a gente entender que nós somos livres, que nossa natureza também é liberdade, e que em todo momento eu posso escolher. Então, se eu sinto que eu estou cansado, que, por exemplo, que hoje eu não devo, que naquele dia eu não devo jogar frescobol, que naquele dia eu não devo treinar, que naquele dia eu devo dormir mais cedo, ou naquele dia eu devo só ficar de boa. Eu preciso fazer aquilo. Eu escolho fazer aquilo. Porque uma coisa que acontece, e que você talvez possa falar um pouco mais sobre isso, é que a gente recebe do mundo, das outras pessoas, de todo o universo, na proporção do que a gente dá para a gente. Então, na medida que eu me cuido, que eu me respeito, que eu me nutro, eu vou receber isso do outro. Porque eu estou dizendo, energeticamente, vibracionalmente, eu mereço. Eu mereço. Aí o universo diz assim, ah, tu merece mesmo. É isso? Então toma. E aí você, opa, gratidão. Gratidão. Mas se você chega e diz, ah, não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro, e prioriza o trabalho, prioriza a, o relacionamento, prioriza qualquer outra coisa, prioriza a limpeza da casa. Ah, não, tem que limpar a casa porque a casa está uma bagunça. Tem mesmo. Será que alguém vai morrer se a casa ficar uma bagunça? Ah, não, pode chegar alguém. Se chegar, deixa bagunçado. A questão é justamente você se priorizar. Se priorizar. Se priorizar. Aí entra um lugar primeiro de você entender que você merece. Entender que nada de ruim vai acontecer se você não fizer aquilo que você se programou fazer. Né? Às vezes até acontece, mas você pode chegar e dizer, não, o que é que eu escolho fazer? Ah, não, eu escolho dar prioridade a isso. Mesmo estando cansado.
E o que é que acontece quando eu faço isso? Eu vou fazer aquilo com muito mais energia, com muito mais força. Porque quando eu não desenvolvo esse diálogo interno da escolha, o que acontece é que eu vou fazer qualquer coisa resistindo. Ah, não, essa casa está toda suja, essa casa, meu Deus do céu, eu vou limpar, e limpa com aquele abuso. Sua energia vai lá para baixo. E aí você termina o final do dia e não tem descanso que dê jeito. Não tem descanso que dê jeito. Então, no momento que você para e diz para você mesmo, com verdade, não, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E não é nesse lugar de sei lá, porque tem tantas coisas que a gente faz que é para cobrir um buraco que tem dentro da gente. Ah, não, vou chegar no final de semana e vou tomar aquela cervejinha porque eu mereço. Beleza, você merece, massa. Mas será que de onde que vem isso? De onde que vem essa necessidade? Você sente que precisa disso mesmo? Se for num lugar de, ah, não preciso disso, tá errado. Se for num lugar de, ah, não escolho, ah, vai ser massa. Ah, não, eu preciso porque eu não aguento mais o trabalho que eu estou trabalhando, não aguento mais o meu relacionamento. Lembra, você tem escolha. Você está naquele trabalho porque você quer, você está naquele relacionamento porque você quer. Você escolheu. Ninguém chegou com a arma na sua cabeça e diga, você vai ficar nesse trabalho, você vai ficar nesse relacionamento. Não é assim. Ah, beleza, estou escolhendo ficar nesse relacionamento e não está funcionando. Estou escolhendo ficar nesse trabalho e não está funcionando. O que é que me mantém aqui? Ah, poxa, eu sinto que nesse momento não dá para sair. Porque tem os boletos, porque tem isso, aquilo, outro. Ah, então beleza, então eu escolho ficar aqui. Então, poxa, eu escolho ficar aqui por causa dessas coisas que esse trabalho me traz. Como que eu posso tornar esse trabalho mais leve? Como que eu posso ser mais grata por aquilo ali, já que eu estou escolhendo? Percebe que o poder da escolha, de mudar a nossa perspectiva, isso aqui já dá pano para manga para uma outra live, não vou nem entrar muito nisso. As meninas comentaram bastante coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Vou começar com a fala da Flávia, que ela falou assim, ó, já fiz isso tudo comigo e hoje fico impressionada como não respeitei meus limites e sempre coloquei tudo em primeiro lugar, menos eu. A Lila disse, ultimamente eu tenho feito isso, faço conforme eu posso. Estou me dando um tempo para leitura, que é o que eu mais gosto na vida. Uau, que maravilha. É, aí É nutrição isso, pô. Aí a Lila continua. Agora mesmo deixei de ver o jornal para participar dessa live. Dessa live. Como foi bom. E aí a Flávia retorna. Às vezes sinto meio prisioneira de mim mesma. Não sei se isso é o termo certo, mas percebo que sou muito de obrigação, não consigo desligar para relaxar. E aí eu complementei aqui para ela que esse é um padrão que eu trabalho muito, né? Talvez se você queira comentar alguma coisa em relação ao que elas trouxeram. Então, o simples fato, Flávia, de você ter consciência de que isso está acontecendo, é mágico, é maravilhoso.
Porque uma vez que você sabe que tem algo que está em desarmonia, o próximo passo é você buscar a solução. Então, existe um padrão aí subconsciente que te mantém nesse paradigma onde você é o seu próprio algoz, onde você é a sua própria carcereira, onde você se mantém presa. E todos esses padrões residem na mente. Na mente. Nenhum deles são verdade. São histórias que você conta para você mesmo sobre o porquê daquilo é importante para você. E normalmente essas histórias são ensinadas, são histórias que você escutou alguém contar para você e você tomou como verdade. E é só você começar a contar outra história. Processos terapêuticos são muito bacanas para trabalhar isso. Isso tudo é um processo de autoconhecimento, de autocura, de expansão da sua consciência, de reconexão de você com você mesmo. Muito bom. Me veio uma coisa aqui do diálogo, né? Que quando a gente começa a dialogar com a gente mesmo, e muito interessante que você traz para Flávia, que a gente às vezes acha que a gente quer resolver o problema, porém todo esse processo, que é primeiro você detectar, para depois você começar a movimentar, ou fazer um atendimento, né, para abrir mais o campo de percepção e de consciência, isso que é muito lindo. Porque, na verdade, a gente não tem nada para resolver, né, Ronald? É trazer a consciência para as coisas se reconfigurarem de uma maneira a qual vai ser mais benéfica para você e, com certeza, para o seu círculo íntimo também. E isso vai ampliar também para outras pessoas que não fazem, não estão ali perto de você, porque tudo é vibração e energia. E eu entendo, aí me vem uma coisa, então quando você começa esse diálogo com você, naturalmente, por vibração, você ensina as outras pessoas a dialogarem com elas. E aí fica um espaço mais aberto para nós dialogarmos com outras pessoas. E isso que é muito, muito rico, porque aí cada experiência que a gente vai ficando mais, percebendo mais, que às vezes não são nossas, também acrescentam no nosso processo. Né, Ronald? O outro é totalmente um espelho da gente. É uma maneira da gente se ver e se curar, é o outro. Se você ficar presa numa ilha, você vai meio que estagnar, porque não vai ter ninguém para disparar os seus gatilhos, as suas questões, as suas dores. E é justamente no experienciar desse contraste, desses desconfortos, que você cresce. E talvez agora, então, a gente possa abrir para vocês dialogarem com a gente, né? Algumas meninas já super se animaram e é sempre muito na live. É muito importante que vocês coloquem as coisas no chat, se vocês sentirem aí que podem compartilhar com a gente, porque isso ainda abre mais o campo da gente trabalhar essa temática de como a gente se relaciona com a gente mesmo. E nesse momento você pode trazer perguntas, você pode também trazer a sua própria percepção do que a gente está comentando aqui, do que as colegas comentaram. O que você acha, Ronald? Com certeza, Flávia já mandou aqui. Muito bom, que maravilha estar escutando isso. Acredito que estou aprendendo a me escutar e assim em busca de melhorar toda a minha percepção, pois tenho muitas crises de rinite em busca e estou em busca da cura. Todo processo que a gente tem físico é geralmente resultado
algo energético que a gente não observou, ou que o corpo está gritando para que a gente observe, né? Essa coisa do nariz tem muita relação com a sua capacidade de experienciar a vida em plenitude, de você absorver o sopro da vida, toda a energia vital que tem e a alegria associada a ela está muito conectado com isso. E tem uma série de programas que você pode trabalhar nisso para poder liberar essas questões. Geralmente, e aí quando eu conecto com o teu campo, Flávia, são coisas relacionadas à tua infância, né? Dá uma olhada no que é que rolou ali, que meio que deu esse corte nesse experienciar da vida com leveza. Olha a Dani, que linda. Live maravilhosa, bastante expansão, querida. Aprendemos desde novos a como devemos funcionar. Mas muitas vezes aprendemos dentro de um padrão que não funciona, repetido por nossos pais. Totalmente, totalmente. É engraçado que a gente vive ao mesmo tempo tentando se manter e tentando se libertar daquilo que é familiar, daquilo que é conhecido. Ao mesmo tempo a gente anseia loucamente pelo novo e a gente foge dele como de uma forma muito forte, né? A Jéssica fala aqui, do frigir dos ovos, o relacionamento é com você mesmo. As atitudes que você, o outro, tem com você é resultado do campo. Exatamente, Jéssica. Bacana. E isso é muito mágico, né, Ronald e Jéssica, quando a gente cai na real, que na verdade tudo tá com a gente, né? O outro é um resultado muito de. Claro que o outro tem um livre-arbítrio dele, mas é muito resultado de como a gente se coloca também, né? A maneira como você... o que você está vibrando tem tanto poder, tem um poder absurdo, inclusive de influenciar a maneira como o outro funciona. Lógico que a pessoa vai ter o livre-arbítrio dela, mas aquele impulso, aquela direção, aquela urgência em fazer determinada coisa de acordo com aquilo que eu estou vibrando, a pessoa vai ter. O universo, eu sempre digo, ele está a serviço da nossa experiência. Então, se eu acredito que as pessoas são assim, eu vou ter aparecendo na minha frente magicamente as pessoas da mesma forma como eu acredito que elas são. Se eu acredito que as pessoas são más, ignorantes, pessoas mal educadas, isso, aquilo, outro, eu vou ter essa experiência. Se eu acredito que eu não posso ser feliz num relacionamento, eu vou sempre encontrar pessoas que vão me proporcionar esse espaço de infelicidade para provar que eu estou certo. Entendeu? É isso. Ela continua aqui, a Jéssica, do relacionamento que nós temos conosco, mas estamos tão inconscientes que precisamos dessa interação para nos autoaperfeiçoar. Perfeito, é isso. É isso. É o TAR do autoconhecimento, né? É o processo de despertar.
da inconsciência para a consciência. Só que esse processo é um processo que geralmente é mais lento do que a gente gostaria que fosse. Né? É como se a gente estivesse na cama e demorasse assim 5 horas para dar aquela espreguiçada. E será que levanto? Será que não levanto? A coisa ela vai meio slow motion, mas acontece. E uma vez que você entende a importância disso, você pode sim dar um acelerado nesse processo. Você pode sim buscar se tornar mais consciente através de meditações, de leituras, de processos terapêuticos, de tempos de solitude, de caminhadas, você com você mesma, na natureza, de conexão com esse algo maior que circunda, que penetra, que nos sustenta o tempo todo. Essa força maravilhosa. Meu querido, o que você sente? Tem algo para trazer para a gente fechar essa como como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Para fechar aí a nossa temática de hoje. Eu gostaria só de fechar com algumas pequenas palavras bem básicas. Se ame incondicionalmente. Se olhe no espelho e diga: você é linda, maravilhosa. Não importa a maneira como você se veja, comece a se deshipnotizar de toda a porcaria que você permitiu que entrasse na sua cabeça. Se aceite incondicionalmente. Pegue toda a sua estranheza e aceite como superpoder. Porque é na diferença que você brilha. Não é tentando ser bege que nem todo mundo que a coisa vai fluir. É você abraçando esse roxo, esse lilás, esse verde limão brilhante, piscante que você que a coisa vai fluir. E é isso, só isso. Eu vou só ler um último aqui que a Flávia falou, que acho que é bem interessante. Sempre preocupei com todo mundo e hoje vejo que às vezes me desgastei sozinha. E aí fico chateada comigo mesmo, né? E aí coloquei aqui para ela a questão do se perdoar, né? Porque a gente vive num mundo onde tem muito esse. Não sei se você concorda comigo, Ronald, a questão da bondade. E foi nos ensinado que a bondade é para com o outro, né? E muitas vezes a gente se estrepa para ser bom o resultado colhido, porque aí quando a gente faz o bem para o outro, que a gente acha que a gente está fazendo o bem para o outro, a gente tem uma expectativa de que o outro também dê na mesma moeda para a gente. Mas muitas vezes essa bondade que a gente considera para o outro, vou fazer pelo outro, impede o outro de crescer e de amadurecer. É como se a gente estivesse dando um pitaco, jogando a nossa energia, que não é para aquilo, porque muitas vezes a gente pode ajudar o outro estando simplesmente no nosso lugar, estando na retaguarda e não fazendo pelo outro, né? E aí quando a gente faz muito, é um padrão muito do feminino, né? Que dá também uma outra live grande, a gente não, a gente vai tapando buracos nesse fazer muito pelo outro e a gente não consegue olhar pra gente. E eu
Fala aí, Ronald. O ajudar o outro, ele é lindo e é maravilhoso quando ele vem de um lugar de transbordo. Quando ele vem de um lugar de falta, não é sustentável. É como se você, tipo, tem uma pessoa no buraco, você olha e tal, aí você pega, entra no buraco, ajuda a pessoa a sair e você fica lá. Tá tudo errado. Você pode estender a mão para a pessoa e tal, mas sempre do seu lugar. Sempre do seu lugar. Ou então, se você tem o superpoder de sair do buraco sem problema. Mas realmente é uma questão de ensinamento mesmo, que a gente foi ensinado que... Os gatos essas coisas, sabe? A gente foi ensinado que ser legal com a gente era egoísmo. Ah, não, você só pensa em você mesmo. Você só pensa em você mesmo. E aí a gente pega e se lasca, ajudando o outro, sendo gentil com o outro. E tá, e eu? A gente aprende, desde a primeira vez que a gente anda de avião, que a gente precisa botar máscara na gente mesmo para depois ajudar o outro. Não é isso? Uhum. A gente não entende a importância dessa instrução. E, bom. Bom, meu querido, eu quero expressar toda a minha gratidão a você por estar aqui comigo. Eu sei que você não está aqui só na live, né? Às vezes a gente fica um tempo sem se falar, mas tem uma conexão muito linda e eu sou muito grata realmente. Porque sempre é muito, muito especial. E me colocar sempre à disposição e aberta para a gente continuar essa parceria maravilhosa. Com certeza, com certeza. Também sou muito grato por essa conexão, por esse encontro, por tudo que se abriu a partir desse nosso encontro, né? Como você falou, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Eu também sou muito grato a toda essa tecnologia que abriu essas possibilidades. E é isso. Grato a todos vocês que participaram, vocês são maravilhosas. E não sei se tem algum homem aí. E se for, você também é maravilhoso. E é isso. Gratidão, Roberta. Grande Gratidão, beijo. querido. Gratidão a todo mundo que esteve aqui. A live fica gravada, tá? Eu faço questão de deixar gravada lá no IGTV e fica também no meu canal do YouTube. E eu tenho certeza que, como eu, o Ronald também tá ali com o direct aberto para vocês mandarem mensagens e tudo mais. É isso aí. É isso aí. Um beijo grande. Vou atacar os gatos agora. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso para todo mundo.